Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora mais uma aula de lógica focado aí para o concurso da Prefeitura de Uberaba, tá certo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a negação composta, tá? Toda prova da banca e BGP que tem a parte da lógica, tá? Você encontra uma questão sobre negação composta. E dentro da parte de negação composta, certo? Ela tem os tópicos que ela gosta de cobrar na prova, que é justamente onde a gente vai bater pesado hoje, tá certo? Então você que está chegando na aula aí, seja muito bem-vindo, tá? Vai curtindo, dá o seu like aí por gentileza, comenta, tá? Se você não tiver inscrito no canal, se inscreva, assim você vai me ajudando. Compartilha, fale para os seus amigos, para os seus vizinhos, tudo para todo mundo. Quem precisar de matemática, de lógica, prestar concurso público, indica o canal aí, indica os meus treinamentos e que vai dar tudo certo, tá certo? A gente faz o bem volta, a gente faz o bem volta e assim a vida vai acontecendo, tá? Então nós vamos falar aqui de negação composta. Eu preparei a listinha que eu mandei lá no nosso grupo, tá certo? Você viu que essa listinha tem 10 questões específicas, estratégicas para a gente trabalhar. Só que em cima disso, nós vamos trabalhar também o esqueminha teórico dos casos que a banca gosta de cobrar, tá certo? Show de bola? Então se organize, você está vendo aí essa aula, não sei de onde você está vendo essa aula, na sua casa, do seu trabalho, na sala, no vizinho, não interessa. O importante é que você preste muita atenção. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar a nossa primeira questão para a gente ter uma ideia do que o problema está falando, e aí, em cima disso, a gente já vai começar a fazer o nosso primeiro esquema teórico, tá certo? Então, vamos lá. A nossa primeira questão é a seguinte. Então, vamos fazer a nossa análise aqui e depois a gente vai voltando. A questão ela vai falar assim, ó. Assinale a alternativa que contém a negação. Então veja, o problema de fato está falando sobre a negação, certo? Da proposição composta. Aí ela começa ali, ó. O amor machuca as pessoas e o perdão não é fácil. Ou seja, se você observar, nós temos aqui o e, que se trata de uma conjunção, certo? Maravilha. Então aqui é o nosso primeiro caso, tá? É o primeiro tópico que nós vamos trabalhar, que nós vamos aqui recordar, tá certo? Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar aqui com você, tá? O nosso esqueminha, tá? O nosso primeiro tópico. Então você vai anotar aí, ó. Coloque assim, conjunção. Vamos recordar. Nesse caso aqui, como você já sabe, estamos falando do E, certo? E o seu símbolo é esse triângulozinho ali. E como que a gente procede para poder negar o E dentro da lógica? São dois passos. Primeiro passo, você vai, coloque assim, ó, trocar pelo ou seja, você vai pegar lá a frase, onde tiver o E, você vai trocar pelo ou, certo? E depois você vai negar tudo. Então, sempre você vai aplicar esses dois passos. Primeiro, você vai trocar o E pelo ou e depois você nega tudo. Vamos pegar um pequeno exemplo aqui simples, certo? Só para ficar mais claro, e aí a gente volta para a nossa questão. Aqui o exemplo eu vou colocar bem pequenininho. Vou colocar assim, ó. Estudo, olha só, estudo e passo, certo? E aí, pela regra, eu tenho aqui o seguinte. Eu vou ter que pegar o E aqui, ó. Eu vou ter que trocar pelo OU, certo? A primeira parte aqui, ó, nós temos que negar. E essa segunda parte aqui, nós temos que negar, correto?
Aplicando a regra, nós vamos encontrar o seguinte. Olha só. Não estudo, certo? Não estudo. Aí no lugar do E, ó. Ou não faço. Fechou. Então tá aqui, ó. É isso que você tem que saber em relação à conjunção, certo? Você troca o E pelo OU e nega tudo. Acabou o problema. Vamos voltar ali na nossa questão, então, para que a gente veja como que a gente, então, vai trabalhar ela. Então, a questão está ali. E aí, né, nós temos que trocar o E pelo OU, como fala a regra aqui. E aí nós vamos ter que negar a primeira parte aqui, ó. Nós vamos ter que negar. E nós vamos ter que negar a segunda parte. Ok. Então, nós vamos ter que negar as duas partes. Feito isso, vamos colocar aqui e depois a gente analisa qual alternativa vai estar correta. Então, a primeira parte está ali. O amor machuca as pessoas. Então, você vai colocar assim, ó. O amor, veja bem, o amor não machuca as pessoas, entendeu? Então, veja que eu neguei a primeira parte. Você vai lá e coloca o não antes do verbo. Então, você tem que lembrar disso. Aí, no lugar do E, você vem aqui e coloca ou, certo? Ou. Aí, você vai para a segunda parte, ó. O perdão não é fácil. Tá vendo que tem o não aqui, ó? Então, quando você nega, a frase ali já tem o não, basta você tirar o não. Então, vai ficar assim, ou o perdão, veja, o perdão é fácil. Percebeu? Pronto. Então, a frase negada, ela vai ficar assim, o amor não machuca as pessoas ou o perdão é fácil. Quando você analisa as alternativas, bate exatamente com a letra D. Ó, o amor não machuca as pessoas, que é a primeira parte, ó. De fato, a banca negou aqui corretamente. No lugar do E, ela colocou aqui, ó, ou o perdão é fácil, tá certo? É claro que na prova você não vai escrever, você já vai direto para as alternativas, colocando, pontuando os detalhes, tá certo? Mas aqui a gente está revisando, estudando, revendo e assim por diante. Então, trabalhamos aí a nossa primeira questão, e a nossa primeira questão falou aí sobre a conjunção. Ok, vamos projetar a nossa segunda questão e ver do que se trata. Olha só, uma negação lógica da afirmação. Então, aqui, ó, para deixar claro, né, que a banca está pedindo a negação. Ó, se corro, caio ou fico cansado. Aqui faltou uma vírgula, tá? Erro da banca, ó. Se corro, vírgula, caio ou fico cansado. Eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou projetar a mesma frase aqui embaixo, porque eu vou mexer nela e eu quero que ela fique numa única linha para ficar mais fácil de você enxergar. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou escrever ela aqui, ó. Se corro, certo? Se corro, vírgula, caio. Se corro, vírgula, caio. Ou fico cansado. O que acontece? Preste atenção, né? Nessa frase aqui, nós temos dois conectivos lógicos. Nós temos a condicional, que eu vou te mostrar já já, e nós temos a disjunção inclusiva, que são os outros dois casos de negação que nós temos que recordar, tá certo? Só que, vamos lá, eu vou pontuar aqui o nosso esqueminha teórico e depois, então, a gente vai voltar aqui para a nossa questão, que aí nós vamos detalhar ela passo a passo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vamos voltando aqui. Eu vou fazer com você o nosso esqueminha, porque já na segunda questão a gente vai precisar do resto da parte teórica.
Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar aqui e vou deixar. Falamos da conjunção. Vamos recordar agora a disjunção inclusiva. Coloque assim, ó. Disjunção inclusiva, certo? Maravilha. Vamos lá, vamos por partes. Ó, nesse caso, estamos falando do ou. Estamos falando do ou e o seu símbolo é esse Vzinho aqui, tá certo? Bom, 2 passos, né? Muita gente já sabe, para quem não sabe, 2 passos a gente tem que aplicar agora para poder negar o ou. São eles. Primeiro, coloque assim, ó. Trocar pelo e. Ou seja, nós vamos, no lugar do ou, a gente vai colocar o e, certo? Maravilha. Depois, nós vamos negar tudo. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos trocar o ou pelo e e nós vamos negar tudo. Então, para quem, né, nunca viu ou está lembrando agora, viu, esqueceu, veja que se parece muito. Então, é fácil de você guardar as 2 regras, tá? Então, eu vou pegar aqui o exemplo, né? Semelhante ao exemplo que está aqui, ó. Vou colocar assim, estudo, veja, estudo ou passo, certo? Estudo ou passo. E nós vamos aplicar a regra. Então, olha só. Aqui no ou, nós vamos trocar pelo e, tá? E aí nós vamos aqui, ó. O que a regra fala? Nós vamos negar a primeira parte aqui. Nós vamos negar a segunda parte aqui, ó. Certo? Nós vamos negar e trocar o ou pelo e. Então vai ser o seguinte, vamos lá. Aplicando a regra, a primeira parte você vai colocar não estudo. No lugar do ou você coloca e aí o passo. Você vai vir aqui e vai colocar não passo, correto? Então, não estudo e não passo. Belezinha? Então tá aí. Você então já recordou conjunção e recordou agora disjunção inclusiva. Como que você procede? Certinho? O que eu vou fazer então? Eu vou apagar essa primeira parte aqui, ó. E aí nós vamos falar sobre a condicional. E aí eu quero te falar uma coisa, né? Então eu quero te falar uma coisa. São as 3 regras que a banca IBGP ama e cobra em sua prova. Então você vai colocar aqui condicional, certo? Condicional. E aí, né? Claro que você sabe que estamos falando do se e então, certo? Se então, a setinha com um único sentido é o seu símbolo. Então tá ali, condicional. Como que a gente nega a condicional? São 2 passos. Vamos lá. Primeiro passo, você vai trocar pelo e, certo? Então você vai trocar o se e então pelo e você vai negar a segunda parte. Então aqui no caso você nega a segunda parte, tá certo? Maravilha. Bom, vamos pegar um exemplo. Vou colocar assim, ó. Se estudo, então passo. Então veja, se estudo, então passo. Pela regra, nós vamos aqui, ó, eliminar o se e então. Em seu lugar, vamos colocar o e. A primeira parte, você vai manter. E a segunda parte,
você vai negar. Então vamos lá. O que acontece? Aplique. Vai ficar assim: estudo e não passo. Então tá aí. Se a minha frase é: se estudo, então passo, quando eu nego, ficou aqui, ó, estudo e não passo, tá certo? Então você tem agora em mãos as três regras que uma delas, ou até mesmo mais de uma, porque tudo pode acontecer, você vai encontrar na prova da Prefeitura de Uberaba. Ou a negação da conjunção, ou a negação da disjunção inclusiva, ou a negação da condicional, ou até mesmo mais de uma delas, tá certo? Bom, então vamos voltar na nossa questão, na nossa lista. Então, se você ainda não domina, você precisa dominar. Vamos voltar para a nossa lista agora e continuar os exercícios. Agora a gente já terminou o nosso esquema teórico, certo? E aí, voltando aqui, porque essa questão ela tem algo especial, certo? Ela é o seguinte: nós temos uma frase, e nessa frase nós temos dois conectivos lógicos. Nós temos ali a condicional. A condicional, existe uma parte da matéria que é chamado de sinônimos. Então, vou fazer um esqueminha aqui só para te lembrar uma coisa, certo? Como assim em questão de sinônimos? Se a frase tiver só isso aqui, ó, se, aí você tem a primeira parte, vírgula. A segunda parte é a mesma coisa que condicional, se e então. A vírgula aqui, ó, está fazendo o papel da palavrinha então, certo? Bom, isso acontece, como aconteceu nessa questão, só que a banca esqueceu de pôr a vírgula, mas ela tem que ter a vírgula ali, certo? Então a questão não foi anulada, nada disso, então a gente vai tratar normal, como se a vírgula tivesse sido colocada. Beleza. O que acontece então? Vamos lá. A banca pede para negar. Quem que a gente vai negar? O se e então ou o ou, que é a disjunção inclusiva, tá? Toda vez que você tiver uma frase, que na frase ela tiver dois conectivos lógicos, eu sugiro que você transforme para a linguagem simbólica. Como assim? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o corro, eu vou representar pela letra P, certo? O Caio eu vou representar pela letra Q. E o fico cansado eu vou representar pela letra R. Ou seja, toda essa frase eu vou colocar ela assim, ó. Por exemplo, se P, então, tá vendo aqui? Então, Q ou R. Ah, professor, você colocou um parênteses ali separando a condicional do ou. Sim, existe uma coisa entre, guarde isso, existe uma coisa entre os conectivos lógicos, que é uma hierarquia, tá? Tem o menos importante para o mais importante. Entre a condicional e a disjunção inclusiva, a condicional é mais importante, entendeu? Ela é a principal. Então, a gente vai focar nela para poder negar. Pensa sempre dessa forma. Então, ali, ó, nós temos o se então e nós temos o ou. E aí, como que funciona? Eu vou focar no se e então, tá certo? Maravilha. Por isso que, quando eu simbolizei, eu já coloquei dessa forma aqui. Sabendo disso, nós acabamos de recordar como que a gente vai negar a condicional. Então vai ser o seguinte, eu vou colocar aqui novamente e nós vamos aplicar. Quando eu olho aqui, ó, a primeira parte nós temos que manter, vai comparando com o que a gente colocou no quadro, ó. A primeira parte
nós temos que manter. O condicional aqui, nós temos que trocar pelo e, lembra? E a segunda parte, nós temos que negar. Então, ó, para você negar a condicional, você troca o se, então, pelo e nega a segunda parte. Como não foi falado nada da primeira parte, então a gente entende que tem que manter normal, ó. Tá vendo? Manter normal. Beleza. Sabendo disso, eu vou lá na frase. A frase tá aqui, ó. Eu tenho que manter a primeira parte. A primeira parte é essa aqui, ó. Corro. Tá vendo? Então eu vou lá e vou manter. Vou colocar assim, ó. Corro, certo? Ok. Aí, no lugar do se, então, eu vou colocar o e, que já é essa hora. Então, eu vou vir e vou colocar aqui, ó, e. E aí, agora eu tenho que negar a segunda parte. A segunda parte é isso aqui, ó. Tá vendo? E a segunda parte, nós temos a disjunção inclusiva aqui, ó. Como que a gente nega? Você vai vir aqui, ó. No lugar do ou, você vai colocar o e, certo? Como que a gente nega o ou? Troca pelo e e nega as duas partes. Então, nós temos que negar essa parte e nós temos que negar essa parte. É isso. Então, o que que acontece? Ó, corro e. Aí vai ficar assim, ó. Não caio, certo? Não caio. No lugar do ou, eu coloco e. E aí fico cansado. Aí você nega. E não fico cansado. Beleza. Então, ó, a frase é: se corro, então caio ou fico cansado. Quando a gente nega, ela fica: corro e não caio e não fico cansado. Certo? Pelas alternativas, bate exatamente com a letra A. Tá vendo ali, ó? Corro e não caio e não fico cansado. Tá certo? Muito bem. Essa aqui, ela é um pouquinho, né, diferente, sai um pouquinho da curva, justamente porque na mesma frase você tem dois conectivos lógicos. Aí, para negar, você tem que tomar os devidos cuidados. Tá certo? Mas isso acontece. Tudo pode acontecer. Então, eu coloquei uma questão assim até para você ter um norte, caso aconteça, tá? Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão. A questão 3 vai falar assim, ó. Ela também vai ter dois conectivos lógicos. Veja. Assinale a alternativa que apresenta a negação da sentença, tá? Então, aqui, a banca está falando de negação, tá? Se chover e não nevar na sexta, então sábado sairei de casa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui numa única linha, e aí aquilo que eu falei, toda vez que você pega a questão, e a questão ela possui dois conectivos lógicos, leva para simbologia, fica mais fácil de você enxergar. Então ali nós temos o seguinte, vou colocar aqui, ó, se... Cadê? Se chover, veja, e não nevar na sexta, ó, nevar na sexta, então, vou colocar aqui, ó, então, sábado, sairei de casa. Sairei de casa. É só para ficar mais fácil a gente simbolizar, tá certo? Então vamos lá, né? Nós vamos colocar o seguinte, ó, chover, nós vamos representar por P, não nevar na sexta, nós vamos representar por Q, e sábado sairei de casa, nós vamos representar por R, certo? Aí, vamos lá. Veja que nós temos aqui o condicional,
se. E então, tá? Que ele é o principal. Ele é mais importante que o e. E aqui nós temos a conjunção. Então, você vai colocar assim, ó, o símbolo. Coloque assim, ó, se P e Q. Tá vendo que eu deixei o parênteses aqui para separar da condicional, ó. Então, aí você vem aqui e coloca R. Ok. Então, a frase, para a gente negar, nós vamos negar a condicional. Certo? Então, vamos lá. O que a regra fala? Vamos pontuando aqui, ó. A regra fala que você vai manter a primeira parte. Então, essa é a nossa primeira parte. Nós temos que manter. Nós temos que trocar o condicional pelo e, certo? E você vai negar a segunda parte. É isso aqui, ó. Correto? Então, vamos lá. Eu já vou direto nas alternativas, mas eu vou pontuar o seguinte. A primeira parte é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E nós temos que manter ela do jeito que tá. É claro que você pode mudar um pouquinho a palavra ou outra, mas a regra sendo aplicada corretamente. Então, ali nós temos assim, ó. Chover e não nevar na sexta, tá? Por exemplo, quando você olha a letra B, que vai ser o nosso item correto, olha só, choveu e não nevou na sexta. Tá vendo aqui, ó? Choveu, aí a banca mudou um pouquinho, ó. E não nevou na sexta. Então, manteve a primeira parte. Aí, no lugar do se, então, nós temos que colocar aqui agora o e, ó. Veja, a banca colocou o e aqui normal, ó. Certo? E a segunda parte, nós temos que negar. Então, essa parte aqui, ó, nós temos que negar ela. Certo? Aqui nós temos que negar. Aí nós temos ali, ó, sábado sairei de casa. Para eu negar, vai ficar sábado não sairei de casa. Ou não sair de casa, como a banca colocou aqui, ó. Tá vendo? Então, de fato, a letra B é o nosso item correto, tá certo? Então, ó, mais uma questão onde na mesma frase você está encontrando dois conectivos lógicos. E aí você tem que ficar ciente e esperto de como proceder, de como sair disso, tá? Muito bem. Fizemos, então, a questão de número 3, tá? Vamos prosseguindo. Na medida que você vai pontuando, vai fixando o conteúdo e vai colocando em prática, a coisa vai andando mais rápido. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui a frase completa e te mostrando as etapas. É assim que funciona, tá? Assim fica mais fácil de você compreender. Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4, ela vai falar o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a negação, então aqui, ó, novamente, a negação lógica da sentença. Não vou trabalhar amanhã, mas vou dormir cedo. Vamos ver. Para quem não lembra ou nunca viu, o mas é a mesma coisa da conjunção. Então, na sentença, quando você tiver o mas, isso é a mesma coisa que conjunção. Ou seja, é a mesma coisa que o e, ó, certo? Então, é como se você lesse a frase assim, ó. Não vou trabalhar amanhã e vou dormir cedo. E vou dormir cedo. É a mesma coisa, tá certo? Bom, se eu tenho que negar, então agora você já sabe. Como que eu nego o e? Né? Eu troco pelo ou e nego as duas partes. Então, a primeira parte aqui, ó. Não vou trabalhar cedo. Nós temos que negar, certo? No lugar do e aqui, ó, nós vamos colocar o ou. E a segunda parte, nós temos que negar. É isso que nós temos que fazer. A primeira parte está ali, ó. Não vou trabalhar cedo.
Para eu negar, eu tenho que tirar o não. Então, você vai colocar: vou trabalhar cedo. Certo? Certo? Vou trabalhar cedo. No lugar do e, você coloca ou a segunda parte, vou dormir cedo. Aí você vai colocar ou não vou dormir cedo. Certinho? E aí, pelas alternativas, se você observar aqui, ó, olha a letra B, né? Já começa olhando o seguinte: eu tenho que trocar o e pelo ou, já vou direto nessa informação para ficar mais fácil. Então a letra B fez isso. Então, se você observar aqui, ó, vou trabalhar cedo, ficou igual que a gente colocou, ó, certo? Ou não vou dormir cedo. Tá vendo aqui, ó? De fato, a banca negou corretamente. Certinho? Então, a questão de número 4 ficou a letra B. Vamos prosseguindo. Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. A questão fala assim: as camisas estão passadas e os sapatos não estão engraxados. Uma afirmação que corresponde à negação. Então, quando a gente olha a sentença, no caso, nós temos aqui o seguinte: nós temos que negar a conjunção, que é o e, certo? Então, você já sabe, você tem que trocar pelo ou. A primeira parte aqui, ó, as camisas estão passadas, nós temos que negar, certo? E a outra parte, os sapatos não estão engraxados. Nós temos que negar também, certinho? Então vamos lá, ó. Primeira parte, as camisas estão passadas. Então o que você vai colocar? As camisas, veja, não estão passadas. Então a primeira parte ela ficou dessa forma aqui. No lugar do e, então, você colocou aqui, ó, ou, e aí você vai para a segunda parte. Os sapatos não estão. Tá vendo que tem o não aqui, ó? Então você vai tirar ele. Ou os sapatos estão engraxados. Certo? Então vamos lá. Você fazendo a prova, você tem que começar pelo seguinte, que eu acho mais legal e mais rápido. Você sabendo que tem que trocar o e pelo ou, você vai para as alternativas. Ó, por exemplo, a letra A trocou pelo ou, então beleza. A letra B trocou pelo ou, beleza. Já a letra C manteve o e. E isso você já pode afirmar, então, que a letra C está falsa, certo? A letra D, ó, manteve o e, normal. Então, você já sabe que está falso. E a letra E trocou pelo ou. Então, só com essa pequena análise, você já eliminou duas alternativas. Agora, vamos lá. A primeira parte tem que ficar assim, ó. As camisas não estão passadas. Quando eu olho a letra A letra A é o seguinte. A banca não negou, ó. Tá vendo? Então, as camisas estão passadas. Então, ela não negou, né? Então, a letra A já fica falso, certo? Só que a letra B também já está falsa. Por quê? Agora é que eu estou vendo aqui, ó. A banca, no lugar do E, ela colocou quem? Ela não colocou o ou, ela colocou o ou. Ou seja, para eu negar o E, eu tenho que trocar pelo ou. A banca trocou pelo ou. Ou seja, logo, isso já está falso. Sobramos com a letra E, que é o item correto. Vamos ver se bate. Ó, as camisas não estão passadas. Então, de fato, a banca negou. Tá vendo? E aí, ó, a segunda parte tem que ficar: os sapatos estão. Lá na frase estava escrito: os sapatos
não estão. Então, ó, os sapatos estão. Então, realmente, a letra E bateu corretamente aí a regra, tá certo? Muito bem, tá vendo que não é difícil? Você tem que lembrar a regra. Você tem que ter essas 3 regras em mãos para você não ter problema na questão de negação composta. Vamos lá. Vamos pegar aqui a questão 6. A questão fala assim: assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica da seguinte afirmação. A afirmação é o seguinte: se o indivíduo é um contraventor, então não resta esperança para ele. Vamos ver aqui, ó, nós temos uma condicional. Se e então, certo? O que acontece? Nós temos que negar. Se eu tenho que negar a condicional, você tem que lembrar da regra. Nós temos que, eu vou até fazer aqui, ó, cancelar a condicional e em seu lugar colocar o e, certo? A primeira parte você tem que manter. Então, essa primeira parte aqui, ó, você tem que manter. E a segunda parte você tem que negar, certo? E a segunda parte você tem que negar. Então, ok. Vamos lá, então. A primeira parte a gente mantém. Vamos fazer o seguinte. Já vamos olhar as alternativas e ver qual delas que realmente fez a troca do se então para o e. Vamos lá. A letra a banca manteve o se e então. Ou seja, nem preciso fazer o resto, já está falsa. A letra B, a banca trocou pelo e. Belezinha, então está no jogo ainda. A letra C, a banca trocou pelo ou. Já está falso, certo? A letra D, a banca trocou pelo e, então está no jogo. E a letra E, a banca manteve a condicional, ou seja, falso. Então, só com essa análise, a gente conseguiu eliminar 3 alternativas, certo? Agora vamos lá. Nós temos que manter a primeira parte. O indivíduo é um contraventor. Quando eu olho a letra B, olha só, manteve. O indivíduo é um contraventor. Eu olho a letra D, olha só, que é a outra alternativa que também ficou. Então aqui, ó, o indivíduo não é um contraventor, ou seja, a banca negou aqui, ó, e quando ela negou ali, ela matou a questão. Então, a letra D está falsa. Sobramos com a letra B, ó. Vamos ver se realmente ela está correta até o final. Então, a primeira parte manteve, o indivíduo é um contraventor, trocamos o se então pelo e aí a segunda parte temos que negar. Na frase oficial está lá assim, ó, não resta esperança para ele. Como nós temos o não aqui, a gente tem que negar, basta você tirar o não. Então tem que ficar assim, ó, resta esperança para ele. Então olha só, resta esperança para ele. Então a letra B bateu de fato corretamente, tá certo? Muito bem. Fizemos aí a questão de número 6, que foi sobre a negação da condicional. Vamos para 7. Olha só. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram à final do campeonato. A sua negação lógica. Vai dando uma olhada aí, porque aqui está acontecendo um lance. Eu vou apagar aqui para eu te mostrar, certo? Vai colocando aí nas suas anotações. Tem gente que já olhou e já percebeu o que aconteceu de diferente um pouquinho. Aí eu vou te falar e aí eu vou recordar uma coisinha aqui com você, certo? Que é o seguinte. Nós temos aqui
Antes de qualquer coisa, você olhou, você percebeu que nós temos aqui a disjunção inclusiva, certo? O ou, tá ali. Aí nós temos as duas partes. A primeira parte está aqui, ó. Rafael teve a promoção. Ok. Só que agora nós temos a segunda parte aqui, ó. Todos assistiram à final do campeonato. Percebe? Todos assistiram à final do campeonato. Tá. Essa segunda parte, nós temos aqui, ó, o todo. Tá vendo? Então pensa comigo. Como que você procede para poder negar o ou? Nós temos que trocar pelo e nós temos que negar as duas partes, certo? Então nós temos que trocar pelo e negar as duas partes. Como nós temos que negar as duas partes, a segunda parte está ali. Todos assistiram à final do campeonato. Então, o todo, né, na lógica, nós chamamos ele de quantificador. A questão é, como que nós vamos negar isso? Entendeu? Como que nós vamos negar isso? Aí você vai fazer comigo aqui o seguinte. Vamos lá. Para você negar o quantificador todo, vamos lá, vamos ver se você lembra. Você vai aplicar 2 passos, certo? Você vai aplicar 2 passos. Primeiro, você vai trocar. Olha só. Você vai trocar pelo algum, certo? Então, o todo, você troca pelo algum. E depois você vai negar o verbo. Então, toda vez que você for ter que negar o quantificador todo, você vai aplicar esses 2 passos. Trocar pelo algum e negar o verbo. Eu vou colocar um exemplo aqui, porque no caso do algum, você tem 2 sinônimos. Você vai colocar assim, ó. Existe, certo? E o outro sinônimo é pelo menos um. O que acontece? O que eu estou te falando? Olha só. Quando você troca o todo pelo algum, o que as bancas fazem de maneira geral? No lugar do algum, ao invés de deixar o algum ali, elas vão colocar existe em seu lugar, porque é um sinônimo, ou elas vão colocar pelo menos um. Calma que eu vou te mostrar isso. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Eu vou colocar assim, ó. Todo homem é rico. Só um exemplozinho simples para a gente comprovar. Todo homem é rico. Eu preciso negar essa sentença. No lugar do todo, certo? No lugar do todo, eu vou colocar algum. Então vai ficar assim, ó. Algum homem. E aí eu tenho que negar o verbo, ó. É regra. Algum homem não é rico. Certo? Então tá aí, ó. Todo homem é rico. Quando eu nego ao pé da letra, a frase vai ficar: algum homem não é rico. Correto? Beleza. Só que a banca sabe que o algum tem sinônimos. Então, vamos pegar o primeiro. Existe. Em seu lugar, ela vem e coloca assim, ó. Existe homem. Veja, existe homem que não é rico. Então, pega aí. Quando eu coloco algum homem não é rico, tá? Ao invés de colocar assim, eu posso colocar assim, ó. Existe homem que não é rico. E o existe, ele vem acompanhado aqui, ó, com
o quê? Tá vendo? Maravilha. Só que se a banca não quiser usar existe, ela pode colocar o pelo menos um. Então, ela pode colocar assim, ó. Pelo menos um homem, veja, pelo menos um homem não é rico, certo? Ela pode vir aqui e colocar dessa forma. Pelo menos um homem não é rico. Que também é a mesma coisa, certo? Bom, então, guarde essas anotações, tá? É importante que você recorde os 3 casos, que são o todo, o algum e o nenhum. Mas dos 3 casos, a banca gosta muito do todo, certo? É o que ela mais utiliza. Mas é importante porque é simples você lembrar todos os casos, certo? Então, com isso, vamos voltar na nossa questão. Vamos voltar, porque aí agora a gente precisava dessa lembrança, desse esqueminha, para concluir. Então, vamos lá. Voltando na questão, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Vamos recapitular aqui a questão. Nós temos ali, Rafael teve a promoção ou todos assistiram à final do campeonato, né? Então eu tenho que trocar o ou pelo e negar as duas partes. Primeiramente, vamos ver qual alternativa foi feito isso. Trocou o ou pelo e. Vamos ver aqui, ó. A letra A banca trocou o ou pelo e. Na letra B, a banca manteve o ou, então aqui já está falso. Na letra C, a banca manteve o ou, então aqui já está falso. Na letra D, a banca trocou pelo e, beleza. E na letra E, a banca, ela manteve o ou, então já está falso. Então, só com esse detalhe, nós eliminamos 3 alternativas. A primeira parte, nós temos que negar. Tá ali, ó. Rafael teve a promoção. Então, a gente tem que pôr isso aqui, ó. Rafael não teve a promoção. Quando eu olho a letra A, ó, Rafael não teve a promoção. A banca negou corretamente. Quando eu olho a letra D, Rafael não teve a promoção. Ou seja, a banca também negou corretamente. Agora é a segunda parte. Nós temos ali o todo. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu não posso colocar algum assistiu. Fica incoerente, fica estranho, não fica? Fica feio. Então você tem que colocar alguém, né? Porque geralmente a frase que está no plural você traz para o singular, mas a banca poderia deixar no plural, não tem problema, mas normalmente é assim que funciona. Então, olha, ó, todos assistiram. Para eu negar, eu vou ter que colocar assim, ó, alguém. E aí eu tenho que negar o verbo, lembra? A regra, né? Troca pelo algum e nega o verbo. Então, assim, ó, alguém não assistiu à final do campeonato. Então, a segunda parte fica assim. E aí, quando eu olho a letra A, veja, ninguém assistiu, né? Então, assim, eu não nego. Guarde isso. Quando eu tenho todo, eu não nego todo com nenhum. O nenhum ali, né? Quando a banca colocou ninguém, tá fazendo o papel do nenhum. Então, a letra A ficou falso. Agora, quando eu olho a letra D, ó, alguém, tá vendo? Ó, alguém não assistiu à final do campeonato. Então, com toda certeza, a letra D
é a nossa alternativa correta. Viu o lance do negócio? Então, cuidado quando a banca colocar uma sentença onde você tem ali algum conectivo lógico e entre as partes você vai encontrar também no meio do processo quantificadores. Cuidado com isso, tá certo? Fizemos então a questão de número 7. Vamos para a questão de número 8. Tá certo? Maravilha. Tudo certo então? Vamos lá. Questão número 8 vai falar assim: a negação. Então nós temos que negar. Então isso já está claro aqui, ó. A negação da proposição. Aí nós temos: João é um técnico administrativo. Ou Carlos é jogador de futebol. Aqui já está direto ao ponto. Veja, nós temos que negar o ou, né? A disjunção inclusiva. Então, o ou você tem que trocar pelo e. Já vou até colocar aqui, ó. Já vamos só fazer isso por enquanto. Vamos olhar as alternativas. Qual que a banca trocou o ou pelo e? Olha a letra A. A banca fez isso. A banca trocou o ou pelo e. Letra B. A banca manteve o ou. Então, a letra B eu sei que já está falsa. Letra C. A banca trocou o ou pelo e. A letra D. A banca manteve o ou. Então, já está falsa. Então, só com essa análise, a gente já eliminou duas alternativas. Então, agora aplicando a regra. Ó, primeira parte. João é um técnico. Nós temos que negar. Tá aqui, ó. Essa é a primeira parte, tá vendo? Ó, João é um técnico administrativo. Para negar vai ficar João não é um técnico. Então vamos ver aqui, ó. Olhando a letra A, que é uma das alternativas, ó, João não é um técnico. Então a banca negou corretamente. Olha a letra C. João é um técnico. Opa, a banca não negou ali na letra C, então já está falsa. Ficamos com a letra A. Mas vamos ver se nega a segunda parte correto. A segunda parte está assim, ó. Carlos é jogador de futebol. Para negar tem que ficar que Carlos não é jogador de futebol e a banca fez isso, ó. Ela negou, tá certo? Então, a questão 8 de fato bate com a letra A, certinho? Muito bem. Vamos para a 9. A 9 está assim. De acordo com o raciocínio lógico, a negação da frase. Então, nós temos aqui que trabalhar a negação. Ó, se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco. Pode ser descrita como? Então, nós temos aqui uma condicional, se e então. Para a gente negar, nós vamos, né, eliminar o se e então, e em seu lugar, nós vamos colocar o e, certo? Em seu lugar, nós vamos colocar o e. E aí nós temos que pegar a primeira parte, nós temos que manter a primeira parte. Então tá aqui, ó. Paulo não passou no concurso. Nós temos que manter a primeira parte, certo? E nós temos que negar a segunda parte. Ali tá assim, faltou pouco, nós temos que colocar ali não faltou pouco, tá? Mas antes, vamos lá. Nós temos que trocar o se então pelo e. Vamos olhar as alternativas que fizeram isso. Letra A, trocou pelo e, beleza. Letra B, trocou pelo e, beleza. Letra C, trocou pelo e, ok. A letra D já trocou pelo ou, isso está falso, certo? E a letra E trocou pelo ou, isso está falso. Então, só com essa pequena análise inicial, nós já eliminamos duas alternativas. Vamos agora fazer o seguinte, analisar as outras três. A primeira parte tem que ficar normal. Paulo não passou no concurso. Então, vamos ver aqui, ó. Olha a letra A. Paulo não passou no concurso, certo?
Letra B, Paulo não passou no concurso, certo? Já a letra C, a banca nega. Paulo passou. Então está falso, porque não pode, tem que manter. E aí a segunda parte nós temos que negar, né? Faltou pouco, tem que ficar não faltou pouco. Olha a letra A, não faltou pouco. Então já é a nossa alternativa. Mas olha a letra B, a banca não negou, ó, faltou pouco. Por isso que ficou falso. Tá certo? Então é muito importante que você domine a regra para poder aplicar. E aí nós vamos para a última questão, a questão de número 10. A questão fala assim: de acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase, tá? Então temos que trabalhar a negação. O candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova. Então vamos lá. Nós temos a conjunção aqui. Você sabe que temos que trocar pelo ou, certo? E aí você tem que negar a primeira parte. Então ali você tem que negar. E você tem que negar a segunda parte, né? Não conseguiu fazer a prova, você também precisa negar. Então vamos ver como que funciona, como que vai ficar tudo isso. Vamos lá. Olha só. Primeiro vamos fazer pelas alternativas. Qual alternativa que de fato trocou o E pelo OU? Letra A. Letra A manteve o E, ó. Então já está falso, certo? Letra B trocou o E pelo OU. Ok até aqui. Letra C também trocou pelo OU. A letra D trocou pelo OU, tá? E a letra E trocou pela condicional. Então já está falso demais. Então tá aqui, ó. Então com essa pequena análise, eliminamos duas alternativas. Bom, vamos lá. Nós temos que negar a primeira parte. O candidato chegou atrasado. Então quando a gente nega, vai ficar: o candidato não chegou atrasado. Então, por exemplo, a letra B, ó, não negou. O candidato chegou atrasado, então está falso. A letra C, o candidato não chegou atrasado. Beleza, negou corretamente. E a letra D também, ó. O candidato não chegou atrasado. Certinho? Então, beleza. E nós temos que negar a segunda parte. Não conseguiu fazer a prova. Como já tem o não, para você negar, você tem que tirar o não. Basta fazer isso. Então, a frase na segunda parte vai ficar assim, ó. Conseguiu fazer a prova. Olha a letra B. Não conseguiu fazer a prova. A banca não negou, ó, tá vendo? Então, ela já está falsa, como a gente já sabia. Tem aqui C e D, né? Vamos à letra C, ó. A letra C conseguiu fazer a prova. Então, bateu a letra C, né? A banca negou. Mas vamos ver a letra D, ó. Não conseguiu, tá vendo? A letra D, a banca não negou. Então, de fato, ela ficou falsa. E a alternativa correta foi a letra C. Tá certo? Então, assim, gente, muito show de bola. O que acontece, né? Passamos aí por 10 questões, né, específicas, trabalhando aí negação composta, os 3 casos que a banca IBGP derrama na prova. Então, guarde as 3 informações, uma delas, no mínimo, você vai encontrar. Eu acredito que só uma, porque a sua prova tem lá 5 questões e a ideia é para você gabaritar, tá? A ideia é para você gabaritar. Vai dar mais tempo da gente fazer um pouco mais de questões, a gente vai passar por outros assuntos também que a banca gosta muito, tá certo? Show de bola? Então, assim, reveja suas anotações que a gente foi fazendo aqui, do esqueminha teórico que você precisa, muito bacana, tá? Curta, compartilha, não pare de estudar. Tenho certeza que você está aproveitando bastante e está ficando muito fera na lógica, tá certo? Belezinha? Então vou fazer o seguinte, vou correr aqui que nós temos muito trabalho pela frente. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Qualquer coisa que você quiser me perguntar, pedir, manda lá que eu vou correndo aqui e vou te auxiliando.
tá certo? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer inenarrável, tá certo? Até a próxima. Valeu demais!